Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, quero me apresentar. Eu sou a missionária Virgínia e eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa tarde para contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus para vencer a ansiedade. Então, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que esse vídeo possa ajudar você a vencer também como eu venci. Venha comigo, fica um instantinho aí, que eu vou te contar como foi que Deus me deu as estratégias para eu vencer a ansiedade. Então vamos lá, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu preciso realmente tratar isso no meu dia a dia, né? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência, né, de querer tudo rápido, né, tudo de imediato, a gente quer logo ver as coisas acontecer, a gente quer logo ver que tudo ficou no seu devido lugar, né, e isso causa em nós uma grande ansiedade. Eu quero começar essa palavra, para ministrar no meu coração, em primeiro lugar, no seu coração, no nosso coração, uma palavra que está escrita na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22, que diz assim: Eu, o Senhor, na hora certa, farei isso acontecer apressadamente. Aqui está, irmãos, um remédio para toda e qualquer ansiedade. Aqui a palavra de Deus nos fala que é na hora certa. Essa hora certa é a hora de Deus. Não é a minha hora, não é a sua hora, não é a nossa hora. Não adianta a gente querer antecipar as coisas, não adianta a gente querer dar um jeitinho, porque está escrito aqui, é na hora de Deus. Ele vai fazer isso acontecer nas nossas vidas. Mas é difícil. Às vezes a gente vive algumas situações que a gente quer ver logo o resultado, a gente quer ver logo a saída, a gente quer ver logo aquela promessa que Deus fez na nossa vida se cumprir. E às vezes a gente se angustia, a gente fica triste, a gente deixa a ansiedade tomar o nosso coração. E bem assim eu estava em relação a uma promessa que Deus tinha me dado. E mais ou menos no ano de 2020, em dezembro, essa promessa que Deus tinha me feito já ia fazer um ano e eu não tinha herdado e não tinha tomado posse, não tinha acontecido ainda, já se passaram um ano. E eu ansiosa, orando a Deus, e aí eu dizia assim: Deus, o teu nome é já. O teu nome é já, a tua palavra diz que o seu nome é já, não é ontem, não é amanhã, né? Então também, meu Pai, lembra-te que está escrito na tua palavra que a resposta demorada enfraquece o coração, mas a oração atendida é uma árvore de vida, né? E comecei a orar a Deus, cobrando a Deus que a promessa que Ele tinha feito para mim há um ano atrás se cumprisse logo, e não se cumpria. Foi aí que Ele me deu esse versículo. Aí o que foi que eu fiz? Levei o puxão de orelha de papai, né? E aí essa palavra entrou no meu coração como um mel, e eu peguei um papel e copiei esse versículo em vários papéis e eu colei na minha casa inteira. Onde eu pude colar, eu colei. Eu colei na sala, no banheiro, nas portas do quarto, na cozinha, na área de serviço, para que eu nunca esquecesse que não era na minha hora, era na hora de Deus. Porque Deus, Ele sabe o tempo, Ele sabe as estações e Ele sabe o que está fazendo. Mas, porém, a minha ansiedade continuou. E eu fui e perguntei a Deus, como eu poderia fazer para vencer a ansiedade, porque na realidade eu nem sabia que eu estava ansiosa, mas como Deus conhece nosso coração, Ele vai ali, na ferida, e ele mostra, Ele revela, Ele revela o oculto, o escondido e o profundo. E nesse dia eu perguntei a Deus por que, Deus, que a ansiedade atrapalha o seu agir. Aí Deus me falou que quando a gente está ansiosa, a gente fica com uma preocupação excessiva, que tira a nossa paz. A partir do momento que a gente faz isso, a gente deixa de confiar em Deus, deixa de esperar nele, para ficar vendo as circunstâncias que está ao nosso redor. E isso piora, nos deixa angustiados. E a gente vai deixando aquele sentimento nos dominar. Tem algumas pessoas que entram até em depressão, graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas tem muita gente que entra em depressão por causa da ansiedade, de querer ver logo acontecer. E aí Deus continuou me dizendo que isso aí gera uma falta de confiança que Deus pode fazer. E quando a gente entra nesse nível, a gente perde a fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí Deus não pode agir. Aí tá bom. Então eu perguntei a Deus: tá certo, Senhor, já entendi. Porque a ansiedade impede o seu agir. É porque o final dela é a falta de fé, e sem fé é impossível te agradar. Então, Senhor, como eu posso vencer a ansiedade? Aí Deus me falou: você precisa de
três coisas. Três coisas. Aí eu disse, quais são as coisas, meu pai? Aí Deus me respondeu. Primeiro, lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então Deus aí, ele me deu a primeira estratégia para vencer a ansiedade. E como é isso, missionário? Oração. Se Deus mandou você e eu, nós, lançarmos toda a nossa ansiedade em Cristo Jesus, é porque Jesus ia fazer alguma coisa. Ele não ia pedir isso a gente em vão. Se ele pediu e a gente obedecer, ele vai fazer algo. E eu disse, tá certo, entendi. E qual foi a segunda estratégia, missionária, que Deus te deu para que você vencesse a ansiedade? A segunda estratégia que Deus me falou foi, ocupe sua mente com outras coisas. Procure pensar o mínimo que você puder em relação a essa situação. Por quê? Geralmente, né, quando a gente está vivendo um problema, aquilo fica ali, ó. Fica ali, fica ali, fica ali. Então, Deus falou para mim, ocupe sua mente com outras coisas. Tá certo? Qual foi a terceira estratégia missionária que Deus falou com você? A terceira estratégia que Deus falou para mim foi, exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Aí eu entendi. Primeira estratégia, lançar sobre Jesus todas as minhas ansiedades. Como eu faço isso? Com oração. Jesus é seu amigo, Jesus é seu melhor amigo. Converse com ele. Lance sobre ele tudo o que está lhe causando essa ansiedade. E assim eu fiz. Eu disse, Jesus, eu quero sair do aluguel. Eu quero voltar a ter uma casa própria. Eu preciso, Senhor, sair do aluguel, porque eu tenho uma casa própria, mas essa casa está alugada, e o dinheiro do aluguel eu pago onde eu estou morando, mas eu não quero ficar me mudando toda hora, né? Às vezes o dono do apartamento pede o apartamento, aí você tem que se mudar, às vezes é algum problema no prédio, e aí lhe causa um mal-estar, aí você se muda, e eu não queria viver essa vida. E Deus tinha me dito que eu ia por aluguel, ia passar pouco tempo nesse aluguel, e já se passava um ano e eu não me mudava, eu não andava para lugar nenhum, eu não conseguia vender minha casa, né? E várias situações me impediam de isso acontecer. E aí era isso que estava me causando ansiedade. E aí eu comecei a explicar a Jesus o motivo que eu queria me mudar. E falei. E quantas vezes você falou, missionária? Milhares de vezes. Quanto mais eu chegava na presença de Deus, falava com Cristo, Jesus, eu quero por isso, eu preciso por isso, explicava tudo a ele, eu vinha sentindo paz. Cada vez mais que eu falava, eu sentia mais paz, até que meu coração descansou. Meu coração descansou, eu senti paz, parei de me preocupar com essa situação, fui ocupar minha mente com outras coisas, tinha outras áreas da minha vida que precisavam ser cuidadas, né? Eu tenho uma filha para cuidar, não é criança não, né? Já tem 20 anos, mas depende de mim, precisa de mim, de muitas coisas ainda. Eu tenho minha família para também cuidar, mãe, irmãos, tinha a obra de Deus para fazer. Então eu comecei a ocupar também, né? Eu não trabalho fora, também comecei a ocupar com trabalhos domésticos, comecei a ocupar meu tempo como Deus falou, e o tempo me ajudou com isso a passar mais rápido. Aí, outra coisa que Deus falou, que foi a terceira, né? Para exercitar a fé. Como nessa circunstância eu consegui exercitar minha fé. Eu comecei, Deus me disse que eu ia me mudar, que eu ia voltar a morar numa casa própria. E aí o que foi que eu fiz? Comecei a desmontar meus móveis. Eu não tinha vendido minha casa, eu não sabia aonde eu ia morar, em que bairro eu ia morar, se eu ia comprar uma casa, se eu ia comprar um apartamento, quando isso ia ocorrer, não sabia não. Mas Deus me disse que eu não tenho que confiar nele, acabou. Aí eu comecei a desmontar os móveis. E depois eu comecei a pegar caixas de papelão, comecei a encaixotar algumas coisas, me desfazer de outras que eu não ia ter serventia, né? E fui. Daqui a pouco eu liguei para alguns corretores, comecei a ver apartamentos, né? Porque na minha mente eu dizia, quando chegar a hora certa de Deus, né? Eu já tenho que saber onde eu vou morar, em que bairro, né? Vou escolher. Que aí quando eu conseguir vender minha casa, que o dinheiro entrar na minha conta, aí eu vou escolher aquele. Se aquele ainda estiver disponível, que às vezes não está, eu vou ficar com aquele. E aí eu comecei, né, a olhar alguns apartamentos, em alguns bairros. Deus foi me direcionando, fechando uma porta aqui, me empurrando para onde ele queria que eu morasse. E essa situação toda durou 6 meses. 6 meses. Por 6 meses isso começou... Quando Deus falou para mim que eu estava muito ansiosa, que Ele já queria me dar e não pôde me dar, e que me deu esse versículo de Isaías 60, 22, era em dezembro, início de dezembro de 2020. No dia 27 de julho de 2021, eu tomei posse
da minha promessa, né? Eu consegui nesse período de 6 meses vender a minha casa. Muitas burocracias eu enfrentei, porque não é fácil a burocracia, né? De banco, de cartório, de tanta coisa. Foram 6 meses, 6 meses. Mas para quem tinha esperado um ano na ansiedade, valeu a pena confiar em Deus, lançar sobre Cristo toda a minha ansiedade, né? Ocupar minha mente com outras coisas para que o tempo passasse mais rápido, né? E exercitar a minha fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a fé sem as obras é morta em si mesma. Então eu fiz essas 3 coisas que Deus me ensinou para eu fazer, coisas simples, né? Que você não imagina a intensidade que causa dentro de você, como causou em mim, né? E eu consegui vencer a ansiedade, né? Essas instruções bíblicas que Deus me deu, né? E eu sei que você também vai conseguir, porque Deus, Ele está vendo a sua necessidade, Ele está vendo o desejo do seu coração, mas Ele precisa que você tome uma posição diante dEle e assuma a sua identidade com Deus. Se você crê, tenha fé, creia que Ele pode fazer, porque Ele vai fazer. Quando Deus me deu essa palavra, que eu estava nesse processo, aí Deus falou assim para mim: filha, no dia que chegar a minha hora certa de eu fazer isso acontecer na sua vida, você vai precisar ter uma coisa e não vai poder ter outra coisa. E eu perguntei: o que é, Deus, que o Senhor neste dia, o Senhor vai cumprir essa promessa na minha vida? O que eu não posso ter nesse dia? O que o Senhor não pode encontrar em mim nesse dia? E Deus me disse: a ansiedade. E o que eu devo ter nesse dia, da sua hora certa, que o Senhor vai precisar achar em mim? Daí Deus me respondeu: fé. Eu não posso encontrar em você ansiedade, mas eu preciso encontrar em você fé, para que eu possa cumprir a promessa que eu tenho para a sua vida. Então Deus abençoe, conclui nessa palavra, né? Também quero deixar nessa conclusão desse vídeo um versículo para que vocês meditem em casa sobre essa passagem. Ele está lá, não vou ler toda, mas anote aí. Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Mais ou menos diz o seguinte: tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, e para todas as coisas existe um propósito. Nessa passagem, Deus fala várias expressões, né? Que há tempo para tudo. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de conversar e deixar de conversar. E aí ele faz uma relação de coisas, nos mostrando que embaixo dos céus, na sua vida, na minha vida, tem tempo para tudo. Tudo será feito. Tudo que a gente precisar, Deus já nos deu e tudo se cumprirá. A gente só precisa esperar o tempo de Deus. Você sabe por quê que Deus fala isso com a gente? É porque quando as coisas vêm da mão de Deus, ela não nos acrescenta dores. É perfeita e é agradável e não nos acrescenta dores. E Deus sempre tem o melhor. Concluo esse pequeno testemunho para dizer a vocês que quando Deus me deu meu apartamento, que eu inclusive estou gravando esse vídeo aqui nele, que eu tomei posse, eu disse a Deus assim, ó: Deus, foi muito mais do que eu sonhei, muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu planejei, né? Eu não imaginava, né, que seria tão bom essa bênção que o Senhor me deu. E eu agradeci a Deus, e essa é uma forma que eu achei de chegar aqui, né, gravando esse vídeo, de agradecer a Deus, porque Ele me ajudou a eu vencer a ansiedade e eu herdei a minha terra prometida. Deus te abençoe, né? Espero que tenha te ajudado, que você também possa exercer a sua fé, exercitar, né, a sua fé. Na minha vida foi um apartamento, na sua vida pode ser um filho, e você é casada, né, e você quer um filho, ainda não conseguiu ter esse filho, né? Tudo isso passou na minha vida, eu levei 10 anos para ter minha filha. Deus também me mandou exercitar minha fé naquela época, hoje ela tem 20 anos, Deus me mandou fazer o enxoval, eu nem grávida estava. Ele disse para mim: você não crê que eu vou te dar um filho? Eu disse: creio. Eu comecei a fazer o enxoval, exercite a sua fé. E eu fiz assim, foi tão bom, eu não estava grávida ainda, né? As pessoas acharam que eu estava louca, né? Fazer enxoval de bebê, ela nem grávida está, mas Deus mandou lhe dar antes. E eu exercitei a minha fé. Eu
comecei a comprar tudo de bebê, fiz um enxoval no meu bebê. E meu bebê, depois de 2 meses que eu comecei a exercitar minha fé, eu engravidei. Hoje minha filha está aí com 20 anos. Não sei qual é a sua ansiedade, mas eu te digo, faça isso e você vai ver que rapidinho, aquilo que Deus botou no seu coração, Ele vai realizar, Ele vai cumprir. Deus te abençoe, em nome de Jesus.